Olá, meus amigos! Hoje eu vou gravar um vídeo de revisão de conteúdo para vocês, tá? Vai aparecer na imagem apenas os slides, ok? O áudio pode ser que não fique muito bom, porque o meu microfone de gravar está quebrado. Então eu vou usar apenas o computador. Valeu? E agora vai começar a aula. Olá, meus amigos! Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão sobre os processos urbanos e também sobre os principais problemas ambientais, ok? Eu sou o professor Herbert e você pode estar acompanhando as minhas aulas pelo meu blog ou então pelo meu canal no YouTube. Bom, primeiramente, a gente precisa entender o que é o processo de urbanização. Então, a urbanização consiste na aglomeração populacional nas cidades em virtude do surgimento das sociedades industriais, o que gera uma série de implicações para o espaço geográfico. Então, via de regra, a gente sempre compara o contexto urbano com as cidades. Via de regra, a cidade é o local do urbano, tá? Mas é interessante a gente relacionar os dois, mas entendendo que nem toda cidade ela é urbana. Necessário uma série de contextos, seja ele demográfico e também de infraestrutura, para que uma cidade seja considerada urbana, né? E é importante também a gente lembrar que boa parte das cidades hoje tem relações diretas com o extrativismo e com a agropecuária. Uma área urbana tem como preceito uma grande aglomeração de pessoas vinculadas às relações complexas da industrialização, a circulação de mercadorias, pessoas, fluxos de capitais. Em muitos lugares pelo mundo, obedece a esse contexto, na verdade. É preciso uma quantidade mínima de pessoas para ser considerado uma cidade, para ser considerado um contexto urbano. No Brasil, isso não acontece. Então, pessoal, partindo desse pressuposto, a urbanização que nós conhecemos foi iniciada a partir da Revolução Industrial no século XVIII, na Inglaterra. E depois foi se espalhando por outras cidades da Europa, por outros países vizinhos da Inglaterra, né? Alemanha, França, Bélgica. E logo depois para os Estados Unidos na América e também para o Japão na Ásia, né? As primeiras fábricas, as primeiras indústrias provocaram um grande êxodo rural pela necessidade da absorção de mão de obra. É importante a gente entender que a Revolução Industrial causou o êxodo rural, que no primeiro momento era a solução, e a partir do segundo momento passou a ser um problema, como nós vamos estar vendo mais para frente. Esse fenômeno veio acompanhado de uma série de problemas, de uma série de implicações, no final dessa aula a gente vai estar tratando, né? Como por exemplo a poluição atmosférica, os problemas relacionados à própria urbanização, como a falta de saneamento, as condições precárias de moradia, as condições precárias de vida dos seus habitantes e, por consequência, acúmulos de doenças, né, como a cólera, a tuberculose, a leishmaniose, a leptospirose, entre outras. Na segunda metade do século XIX, o planejamento urbano nos países ricos considerou todos esses problemas. Então, o planejamento urbano passou a ser encarado como uma ciência que era estudada por engenheiros, por geógrafos, não é verdade? E nos países ricos, somente nos países europeus, eles consideraram esses vários problemas, né, e começaram a trabalhar para resolver esses problemas, demandando uma boa qualidade de vida para a população. Em países como o Brasil, a urbanização foi muito mais lenta, demorou mais tempo a se concretizar. O fato do Brasil ter sido uma colônia durante 300 anos, né, atrapalhou muito, né? Outro contexto relacionado à colonização do Brasil, que até hoje a modernização das suas cidades é muito limitada, pelo contexto da gente trabalhar muito, parte da nossa economia é voltado muito para o fornecimento de matéria-prima. Isso atrapalha um pouco, porque países subdesenvolvidos, e o Brasil é um deles, né, tem a sua urbanização de maneira deficitária, porque tem algumas cidades que evoluem muito, e muito rápido, no meu caso de São Paulo, Rio de Janeiro, e tem outras que demoram bastante para poder se evoluir. Aqui em Mato Grosso mesmo, nós temos a quantidade absurda de cidades com menos de 2.000 habitantes.
é verdade? Que não tem condições de se sustentar. Outro contexto que é importante a gente analisar no Brasil foi a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial é que foram definidos os rumos da urbanização brasileira. Então, a partir do processo da Segunda Guerra Mundial, que a urbanização no Brasil passou a ser efetivamente considerada. Apesar que, mesmo que foi a partir da Segunda Guerra, ou seja, muito mais tarde, nós atrasamos aí 200 anos em relação aos países europeus, 2 séculos de atraso, na verdade, a urbanização ainda foi sem planejamento. Boa parte das cidades brasileiras não foram planejadas, o que gerou muitos problemas, né, e vem gerando até hoje. O êxodo rural no Brasil provoca um inchaço muito grande. Esse inchaço tem um problema, que são os bolsões de pobreza, né? Esses bolsões de pobreza fortalecem as favelas, gera vários problemas de ordem pública que os políticos não conseguem controlar. Esses problemas é conhecido como macrocefalia urbana. Esse retrospecto colaborou para a ocorrência dos desafios urbanos presentes nos países subdesenvolvidos e industrializados. Já comentei, né? A falta de saneamento, enchentes, violência, a questão do transporte, que além de ser ineficiente, entendeu, gera muitos transtornos urbanos, né? Carência de moradias, aumento do emprego informal, a segregação socioespacial, baixa qualidade de vida, os vários tipos de poluição. O Brasil é um meio termo em tudo isso, não é verdade? Tem locais no Brasil que é muito lindo, maravilhoso, lembram muitos países, cidades ricas da Europa, mas tem alguns locais que se assemelham muito a cidades extremamente pobres do Sudeste Asiático ou mesmo da África. Nessas imagens aqui, vocês podem ver a diferença entre uma nação rica e desenvolvida e um outro subdesenvolvido, pobre, né? Mas imagens que vocês podem estar vendo quando ocorre uma urbanização mais planejada, né, mais voltada para a população, e quando ela simplesmente vai acontecendo, tá? No caso do Brasil, o Brasil tem os dois lados, não é verdade? O Brasil tem um problema sério de segregação espacial, né? O Brasil ele tem um lado muito rico, como vocês podem estar vendo aqui nas imagens, tem um lado, né, ao lado de um muito pobre, muito subdesenvolvido. Nós conseguimos enxergar as duas coisas no Brasil. Pessoal, a partir de agora nós vamos começar a estudar sobre os conceitos. Então eu vou mais explicar do que ler os slides, né? O objetivo dessa aula é para uma revisão. Metrópole é um termo utilizado para definir uma cidade que gera uma grande dependência econômica, política e social em outras localidades e regiões. Normalmente, a metrópole é uma área que tem um processo conhecido como processo de conurbação, ou seja, quando ela consegue juntar fisicamente o seu espaço urbano de 2, 3 ou mais municípios, quando ela gera uma influência no seu entorno. Aqui nós temos o exemplo da cidade de Nova York, que é considerado o melhor exemplo de metrópole no mundo. Nós temos vários tipos de metrópoles, né? Nós vamos procurar ver todas elas. Além do conceito de metrópole, nós vamos estudar sobre o conceito de cidade global, que também é muito importante. Nós vamos estudar a região metropolitana, que é um termo muito importante também. Nós temos as cidades globais. São cidades que ela tem uma estrutura muito grande, e essa estrutura vai muito além do seu entorno, da sua região, do seu país, e acaba atingindo o mundo todo. Também são chamados de grandes centros mundiais, como é o caso de Nova York, Tóquio, Paris, né? Um contexto um pouco menos abrangente, a questão de São Paulo, Rio de Janeiro, Joanesburgo, na África, entre outras cidades, não é verdade? Aqui eu trouxe o exemplo de São Paulo, que é um exemplo de metrópole global, e a maior metrópole do Brasil. Nós temos as metrópoles nacionais, são aquelas que exercem uma influência de caráter muito forte dentro do país, dentro do território. No Brasil nós temos alguns exemplos, como Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e assim por diante.
Aqui nós temos o exemplo de Belo Horizonte, que é um bom exemplo de metrópole nacional. Nós temos o exemplo também de metrópole regional. A sua influência é muito grande apenas dentro do próprio estado, né? Dificilmente consegue alargar sua influência para todo o território nacional. Aqui, o exemplo de Salvador, na Bahia, que é um grande exemplo de metrópole regional. O conceito de região metropolitana, pessoal, é um conceito que foi instituído e hoje é bastante aceito pelo IBGE. É uma região estabelecida em legislação estadual e constituída por agrupamentos de municípios, tá? Então, todo o contexto voltado para a região metropolitana é aquele que tem uma cidade de influência sobre as demais ao entorno, e todo tipo de planejamento é voltado para aquela cidade de influência. O Brasil hoje possui 35 regiões metropolitanas, sendo 11 na região sul, 12 na região nordeste, 7 no sudeste, 3 no norte e 2 regiões metropolitanas no centro-oeste. Eu peguei aqui o exemplo da nossa região centro-oeste, na verdade, a região do Vale do Cuiabá, tá? A região da onde eu vim. Então a cidade de Cuiabá e o seu entorno é uma região metropolitana, porque Cuiabá exerce uma influência muito forte em todo o seu entorno. O conceito de conurbação. Então é quando duas ou mais cidades se desenvolvem uma do lado da outra, uma forma que acabam se unindo como se fossem uma só, né? Tem um exemplo bastante clássico, que é a questão de São Paulo, que São Paulo foi crescendo tanto, né, que as cidades próximas, como Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Guarulhos, acabou encostando em São Paulo e hoje todos vivem economicamente em razão de São Paulo, tá? Essa aqui, pessoal, essa imagem representa a megalópole Boston, Washington, tá? Essa megalópole, ela pega várias metrópoles conjugadas, que vai desde Boston até Washington DC, a Virgínia, né, passando por importantes metrópoles no meio do caminho, inclusive Nova York. O termo de megacidade refere-se a cidades muito grandes em termos populacionais, né? Então não quer dizer estritamente que é uma cidade que tem uma influência econômica, que tem uma influência política. Não, é uma cidade muito grande. Então o contexto de megacidade é quando tem muitas pessoas e um espaço físico grande. Exemplo aí da cidade do México, com mais de 19 milhões de habitantes. Okay? Nós temos 23 megacidades no planeta. Eu não vou ler todas, né, mas vocês estão vendo aí na imagem, né? Então são cidades assim extremamente grandes mesmo, né? Contexto populacional muito grande. Já o contexto de cidade global, isso é muito importante, tá? Não tem relação com a quantidade, e sim com a qualidade da cidade. Então não tem assim, precisa ter 10 milhões de habitantes? É claro que não, tá? Não tem esse contexto. Então, a cidade global, ela deve apresentar sede de grandes companhias, bolsa de valores que tem uma influência mundial, um grau sofisticado muito grande de serviços, setor de telecomunicações, centros universitários e aí por diante. Bom, tem vários tipos de cidades globais, que são divididos em alfa, beta e gama. Atualmente são reconhecidas 55 cidades globais no planeta. Obviamente, a alfa está em primeiro lugar, né, no contexto de influência. Destaque para Londres, Nova York, Paris, Tóquio, né? Beta vem em segundo lugar, com destaque para São Francisco, Sydney, Toronto, né? E a gama vem em terceiro lugar, tá? Pessoal, nessa terceira parte da aula nós vamos trabalhar sobre os problemas urbanos e sociais das grandes cidades. Também, como eu já disse, eu vou mais explicar esses problemas, na verdade, do que ficar lendo os slides. Bom, para a gente entender esses problemas, a gente precisa entender os fatores que impulsionaram a urbanização
e todos os problemas estão relacionados à dinâmica do espaço urbano. No primeiro momento eu peguei dos países subdesenvolvidos, né? Então, quais são os fatores que impulsionaram a urbanização? Primeiro, os desastres naturais, a concentração fundiária no campo, a atração por emprego, saúde, educação mais presentes nas cidades que no campo. Tudo isso é importante, porque obriga as pessoas a migrar das cidades menores, do meio rural, para as cidades maiores, impulsionando a urbanização. Em contrapartida, né, as cidades, como elas não são planejadas, vai tendo problemas, né? Por exemplo, a precariedade do transporte público, a questão da mobilidade urbana, a violência que aumenta exponencialmente, né? A questão da periferização, principalmente na formação de favelas, de moradias pobres, entendeu? Tudo isso são problemas relacionados ao contexto da urbanização. Nessa imagem vocês podem perceber que tem uma região muito bem desenvolvida, com bastante prédios, e outra de periferia, né? Nós temos vários problemas considerados ambientais urbanos. É o caso da poluição atmosférica e do aquecimento global, com destaque aí para o efeito estufa, com destaque para a inversão térmica, não é verdade? Nós temos os lixões e aterros sanitários. É muito comum não ter políticas de desenvolvimento para essa área e as pessoas irem ocupando os espaços vazios jogando os lixos lá, né? A questão da chuva ácida, que é a principal responsável pela diminuição da flora, parte da fauna, pela acidez do solo, corroer tinturas de casas, de veículos, problema sério, né? A questão do tráfego urbano, além de ficar muito ruim, né? Ainda o excesso de veículos manda muito poluentes para a atmosfera, né? A questão do efeito estufa, que também causa muitas doenças respiratórias, né? A questão da chuva ácida, que eu já comentei, e tão importante quanto, pessoal, a formação de ilhas de calor, que é o aumento da temperatura em determinados pontos da cidade onde é mais urbanizada. Bom, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido todo o contexto, né? Principalmente o contexto, na parte que eu falei sobre a questão da violência, da segregação socioespacial, né? A diferença entre ricos e pobres. Tudo isso também são problemas ambientais. É uma aula de revisão, espero que vocês tenham curtido, tá bom? Beleza, fiquem com Deus e até a próxima.